Fala, meus amigos, tudo bem? Professor Rogério Soares com você. Quero fazer uma aulinha rápida sobre organização administrativa. Tema aí de direito administrativo altamente cobrado em concursos das mais diversas áreas. E eu quero falar com você sobre esse tema de forma mais simples possível e mais rápida possível para que você entenda de forma objetiva esse assunto. Vamos comigo na tela que eu já vou iniciar a matéria, espero que você entenda e depois mande seu feedback aqui nos comentários. Tá? Se você ainda não segue meu canal, não está seguindo meu canal aí, eu peço para você deixar o seu like e se inscrever no canal para você receber mais aulas. Tá? Então eu sou o professor Rogério Soares, sou professor de Direito Administrativo e Legislação Institucional aplicada a concursos e a gente vai analisar essa matéria. Vamos lá na tela comigo? Hoje eu trouxe esse tema organização administrativa. A gente vai ter uma aula rápida, mas abrangendo os principais pontos do tema: administração indireta e administração direta, tá? Falando principalmente aí da descentralização e desconcentração, que muitos candidatos têm grande dificuldade, tá? Então a gente vai ver de forma bem simples e bem tranquila esses conceitos. Tá? Vamos na tela comigo, quero que você acompanhe no nosso material o seguinte: o que seria a administração direta? A administração direta é a execução direta da atividade estatal pela administração pública. Tá? Então a gente vai ter os entes federativos praticando essa atividade. Então a gente vai ter os entes federativos que a gente chama, aqui no nosso contexto, de União, Estados, Distrito Federal e municípios, tá? Com capacidade aí de autogoverno, auto-administração, tá? Auto-administração, auto-organização, autogoverno, além de possuir autonomia política. Tá? Então a gente vai ter duas formas da administração praticarem as atividades administrativas, ou seja, prestarem o serviço à população. A gente vai ter da forma direta e a forma indireta. Tá? Quando a administração pratica a atividade administrativa, atividade pública, diretamente por meio dos seus órgãos políticos, dos seus entes políticos, ou seja, a União, Estado, Distrito Federal, município, a gente está falando de administração direta. Um grande exemplo aí é a atividade de polícia. A atividade de polícia exercida aí pela União, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. No Estado aí a gente vai ter as polícias militares, polícias estaduais também, polícias civis. Né? Então é administração direta. Um professor público da rede pública, uma pessoa que trabalha na Secretaria de Saúde. Então é administração direta. Agora, quando a gente fala de administração indireta, é o ente federativo transferindo essa atuação estatal a um outro ente, mas que também faz parte da administração pública. Tá? Então vamos ver aqui qual é o conceito que a gente colocou no nosso material. É o seguinte: administração indireta. Administração indireta. Então aqui a gente vai ter entidades administrativas dotadas de personalidade jurídica própria, criadas pelas entidades públicas para exercer parte de sua capacidade de auto-administração. Lembrando aqui que essas entidades não têm todas as características que as entidades políticas têm, como a União, o Estado, o Distrito Federal. Aqui a gente não vai ter uma autonomia política, como a União tem, como o Estado tem, mas a gente vai ter capacidade de auto-administração, capacidade de autogoverno, né, de auto-organização, beleza? Então aqui, ó, auto-administração, beleza? Então a gente vai ter essas características aí. A gente vai ter as entidades da administração indireta prestando essas atividades por meio de algo que a gente chama de descentralização. Descentralização administrativa. Descentralização administrativa que cria entidades da administração indireta para prestar esse serviço público, tá? De forma indireta. Beleza? Aqui não vai ocorrer hierarquia. Tá? Aqui não vai ocorrer hierarquia. Aqui vai ocorrer um controle finalístico. Beleza? Então aqui, ó, a gente tem o quê? Controle finalístico para saber se essa entidade aqui da administração indireta está cumprindo a sua finalidade, beleza? Então a gente não tem hierarquia aqui. E a partir desse conceito de administração direta e indireta, a gente fala
de descentralização e desconcentração. Qual que é a diferença entre descentralização e desconcentração? Quando a gente fala de desconcentração, a gente lembra de órgãos públicos, tá? E a gente lembra, quando a gente lembra de órgãos públicos, a gente lembra de divisão interna de competência. Ó, distribuição interna de competência por meio de órgãos, e ocorre aí dentro da mesma pessoa jurídica, tá? Ou seja, aqui a gente vai ter, por exemplo, a administração direta, tá? Ou seja, a União. Vamos dar um exemplo aqui da União? A União é um ente político. Beleza? A União, ela é única, ela não tem subdivisões internas? Obviamente que tem. A gente tem aqui, ó, por exemplo, um órgão superior que a gente chama de presidência. Presidência da República. Tá? Aqui nos outros tentáculos, né, a gente vai ter aqui no Poder Executivo, como por exemplo, o Ministérios, né? Diversas pastas, diversos ministérios diferentes, como Ministério da Defesa, Saúde, Fazenda, beleza? Cada um desses ministérios tem outras subdivisões, como por exemplo, a gente tem no Ministério da Fazenda a Secretaria de Receita Federal, tá? No Ministério da Defesa aí a gente vai ter outras subdivisões também, na saúde também a gente vai ter outras subdivisões, e aqui também a gente vai ter outras ramificações. Tudo isso são divisões internas, ou seja, aqui a gente tem o que a gente chama de hierarquia. Aqui a gente vai ter hierarquia, tá? Então essa distribuição interna de competências e tudo isso aqui, ó, a gente chama de, isso aqui tudo, a gente chama de órgãos. Tá? A gente vai chamar de órgãos. Então aqui vai ocorrer o controle hierárquico e a subordinação, tá bom? Aqui vai ocorrer o controle hierárquico e a subordinação. E lembrar que os órgãos públicos não têm personalidade jurídica própria, tá? Ao contrário dos entes da administração indireta. Tudo isso aqui a gente está falando de desconcentração. Se o nome é desconcentração, a gente está criando órgãos, tá? Agora, diferente a gente vai ter em razão da descentralização. Descentralização eu não crio órgãos. Descentralização eu crio entidades que vão ter personalidade jurídica própria. Aqui é a própria administração indireta. É a própria administração indireta, que cria, por exemplo, uma autarquia, uma fundação pública, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, né? Seja lá qual for a entidade, a gente está criando uma entidade da administração indireta, que vai ter o quê? Ó, personalidade jurídica própria. Então aqui a gente vai ter uma delegação de competências aí a essa administração indireta, a essas entidades. Beleza? Só que a descentralização não ocorre somente por criação de uma entidade. A gente pode ocorrer a descentralização por meio da delegação de funções a uma empresa privada já constituída, tá bom? Então a gente vai ter dois tipos aí de descentralização, tá bom? Então é só para lembrar que a descentralização cria a entidade, tá? Voltando aqui no material, ó, com capacidade para responder por seus próprios atos e exercer suas atividades com autonomia. Como uma das características que a gente vai ter aqui, a atividade é prestada, ó, por pessoas diversas. Aqui a gente vai ter duas pessoas, ao contrário do que a gente tem na administração direta e na desconcentração, que a gente vai ter uma só pessoa, mas que tem subdivisões internas, tá? Criando órgãos, ente político da administração. Aqui a gente vai ter, ó, repasse de atividades. A atividade que era pública, prestada diretamente pela administração pública, vai ser prestada de forma indireta agora, porque a administração vai repassar essa atividade para essa outra pessoa. Aqui não há hierarquia. Aqui a gente vai ter somente o controle finalístico.
controle finalístico, tá? Ou utilizando o princípio que a gente chama de princípio da tutela. Tutela administrativa, tá? Então eu vou tutelar esse ente, tá bom? Se na desconcentração é distribuição interna de competências, aqui a gente tem uma distribuição externa de competências, beleza? Então, antes da gente falar dos tipos de descentralização, eu vou focar com vocês aqui como que você vai diferenciar desconcentração de descentralização. Então, a gente vai ter, por um lado aqui, ó, vou colocar no material, por um lado aqui, ó, a desconcentração versus a descentralização. Tá bom? Foca aqui nessas duas letrinhas aqui, ó, CO e CE, tá? Aqui, ambos começam com des. Logo em seguida a gente vai ter desconcentração e descentralização. O CO é a abreviação para duas palavrinhas chamadas cria, órgão. Tá? E aqui, ó, CE cria entidade. Cria entidade. Beleza? Então, na desconcentração, eu crio órgão e na descentralização, eu crio entidade. Beleza, Rogério, mas qual é a principal diferença entre um órgão e uma entidade? Quais são essas duas, a principal diferença entre uma e outra? Ocorre que no órgão a gente não tem personalidade jurídica própria. Tá? Enquanto a entidade, sim, possui personalidade jurídica própria. Beleza? Então, a personalidade jurídica diferente do ente que a criou. Tranquilo? Tranquilo? Vamos continuar. Quais são os tipos de descentralização que a gente tem? Descentralização, a gente vai ter dois tipos principalmente, tá? A gente tem um terceiro tipo, que é a descentralização territorial, mas não é muito cobrado em prova, tá? Mas eu vou falar rapidinho sobre ela. A descentralização por outorga e a descentralização por delegação ou colaboração. Qual que é a diferença de uma para outra? Tá? Na descentralização por outorga, que a gente também chama de por serviços ou técnica, aqui a gente está falando da administração indireta. Lembra que a gente falou da criação de entes da administração indireta? Aqui a gente vai estar falando o próprio ente, o próprio poder público vai criar uma entidade nova. Já na descentralização por delegação ou colaboração, aqui o poder público ele não vai estar criando uma pessoa nova, ele vai estar transferindo a execução da atividade para uma terceira pessoa já existente. Tá? Então ele não está criando, ó, a administração transfere a execução para uma terceira pessoa não integrante da administração. Como é o caso, por exemplo, das concessões de serviço público que a gente conhece. Tá? Então aqui é muito comum isso cair em prova, porque a gente precisa diferenciar a descentralização por outorga da descentralização por delegação. Por quê? Porque na descentralização por outorga, a gente está transferindo tanto a titularidade quanto a execução do serviço. Já na descentralização por colaboração, a gente está transferindo somente a execução. Tá? Então, aquela empresa privada que pegou uma concessão de uma rodovia, por exemplo, ela só tem a execução. A titularidade continua com o ente público. Tanto é que o ente público ele pode, a qualquer momento, solicitar de volta essa atividade. Encerrar o contrato e solicitar de volta. Isso não ocorre aqui na descentralização por outorga, em que a titularidade vai para aquela autarquia, para aquela fundação, para aquela empresa pública, tá? Criada pela administração pública para esse fim. Beleza? Então aqui, ó, a gente não vai ter hierarquia e aqui a gente não tem hierarquia também, mas há um controle maior por meio do contrato administrativo ou outro instrumento vinculante. Tá? Aqui o controle é de tutela, supervisão, e aqui o controle vai ser
amplo, tá bom? Aqui, ó, a gente vai formar por meio de lei, uma lei criadora ou autorizadora. Aqui ocorre por meio de contrato ou ato administrativo, depende do tipo de delegação que a gente está falando. Tá? Então, alguns exemplos que eu trouxe aqui para vocês, ó, por exemplo, aqui, ó, na primeira hipótese, a gente vai ter as autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Já aqui na descentralização por outorga, a gente vai ter a permissão, tá? A concessão e a autorização, que são as três espécies aí que a gente vai ter de delegação. Tá? Na permissão, ela vai poder ser feito aí a pessoa física ou pessoa jurídica. Já na concessão, somente pessoa jurídica. Beleza? A autorização é feita por ato administrativo, a pessoa física, a pessoa jurídica ou pessoa física. Vai ser aqui um ato precário, ou seja, a administração ela pode a qualquer momento pegar de volta. Tá? Então, dois tipos de descentralização que a gente vai ter. Opa, voltando aqui. Então aqui, vamos colocar na tela. Tipos aqui, ó. Tipos. Outorga. Ou delegação, tá bom? Então, os tipos de descentralização que nós temos. Perfeito? A gente tem um outro assunto para tratar, mas eu vou deixar isso para uma outra aula, que é o assunto de órgãos públicos, porque esse assunto é bem grande e é bem detalhado, e a gente deixa para uma outra aula, tá? Espero que você tenha gostado, é uma aula parcial, a gente vai fazer mais aulas aí sobre organização administrativa. Essa aula foi mais no intuito da gente ver e diferenciar a administração descentralizada da administração centralizada, tá? Descentralização de desconcentração, e verificar aí o que é administração indireta e o que é administração direta, tá? Lembrando que desconcentração cria órgão e descentralização cria entidade, tá? Mas a gente vai ter dois tipos de descentralização, que a gente viu aqui, ó, a por outorga e por delegação, que não vai criar nenhum ente, vai delegar a atribuição, a execução da tarefa para uma terceira pessoa. Beleza? Professor Rogério Soares aí encerrando mais uma aula para você. Espero que você tenha gostado. Grande abraço aí, não deixa de seguir nossa página aí, de se inscrever no nosso canal, tá? E deixar o seu like e o seu comentário aí na aula. Muito obrigado. Tchau, tchau.